Bom dia. Bom dia, Lana. Bom dia aquelas que estão entrando. Olá para aqueles que estão assistindo essa live em outro horário, né? Nós estamos agora às 5:30 da manhã pelo Instagram. Você que vai assistir pelo YouTube, seja bem-vindo. Helenita, bom dia, querida. Ravena, sejam bem-vindas. Bom dia para mais um dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Patrícia, Thalita, Tessia, Mali, Luana, hoje, segunda-feira, um bom dia para falar de esperança. Segunda-feira, 16 de março de 2026. Aguardando que as meninas entrarem, as amigas íntimas de Deus e minhas, Priscila, Josemara, Keila Gardenha, bom dia para você, querida, da terra que mana leite e mel, Canaã do Carajás. É linda, né, Ravena? Essa canção é linda. Deus é a nossa esperança, socorro bem presente na hora da angústia. Jaime, sejam bem-vindos, querida. Como é bom em uma plena segunda-feira buscarmos ao Senhor na madrugada. A Bíblia diz que aquele que busca ao Senhor na madrugada encontra. Aquela que busca o Senhor na madrugada encontra, e nós vamos encontrar o Senhor. Nós utilizamos sempre, a gente sempre fala aqui, que a gente utiliza nessa devocional o livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Dice Carvalho, Conversas Íntimas com o Espírito Santo. Tem sido uma bússola, né? Tem sido o livro de cabeceira de cada um de nós. E como Deus tem falado, como Deus tem ministrado aos nossos corações. Então eu vou orar. Já temos aí 36 mulheres, 36 casas com as suas luzes acesas. Verônica Lacerda, minha amiga de infância. Sabe, a pastora sempre diz que quando ela imagina vocês, ela imagina as casas com luzes acesas. E eu acho isso bem profético, né? É bem profético a gente estar com as nossas lamparinas acesas, né? E sermos essas mulheres que têm as suas lâmpadas acesas desde a madrugada, buscando ao Senhor, buscando entendimento, buscando ouvir a sua voz, buscando a direção de Deus. E hoje, numa segunda-feira, semana começa a todo vapor. Buscar ao Senhor em primeiro lugar é tão lindo, tão saudável, tão poderoso. Então, vamos orar ao Senhor. Eu te convido a você que não está assistindo ao vivo, buscar um lugarzinho ali, concentrar os teus pensamentos, o teu coração, a tua devoção a Ele. Amém? Senhor Deus, nós te bendizemos nessa manhã, como todas as manhãs da nossa vida. Nós queremos render louvores ao Senhor, nós queremos render o nosso coração, queremos dizer que nós estamos aqui rendidas à tua presença, rendidas à tua voz. Deus, rendidas, Senhor amado,
a tua majestade. Queremos reconhecer o teu senhorio sobre a nossa casa, reconhecer o teu senhorio sobre os nossos, sobre aqueles que amamos, sobre aquilo que leva o nosso nome, sobre tudo aquilo que leva o nosso nome. Nós queremos reconhecer o teu senhorio sobre a nação brasileira, sobre a política, sobre a justiça, reconhecer a tua justiça sobre as nações da terra, porque é isso que o Senhor vem fazer na terra, reinar sobre todas as nações. E nós queremos estar do lado certo da história, que é ao lado do Senhor. Deus, rendemos os nossos pensamentos, os nossos primeiros pensamentos estão rendidos ao teu senhorio. A tua palavra, que é boa, verdadeira, que é como lâmpada, que é como espada, é como um espelho para nós, Senhor. É como uma âncora em que nós temos nos agarrado todos os dias da nossa vida. E que cada mulher, cada homem, cada pessoa que tiver acesso a esse material possa ser cheio da boa palavra, do Evangelho, que é a boa palavra, a boa notícia para todo aquele que crê. Assim nós reconhecemos e te bendizemos nessa manhã fria para muitos lugares, em muitos lugares está mais quente, mas em todos os lugares o Senhor está presente. Obrigada, Senhor, por cada amiga, por cada amigo que se achega para estar conosco nessa mesa. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Tati. Bom dia, Celes. Já tem um pão quentinho aí, Celes? E hoje, como eu falei, é um bom dia de falar sobre esperança. E esse é o nosso tema do dia de hoje, né? E em especial numa estação, em um tempo em que, se a gente for ligar a televisão, for ver os documentários, ver o que está acontecendo no mundo, como existe o ladrão da esperança, né? Né, Sandra? Sandrinha, querida mãe de gêmeos, como as notícias querem roubar a nossa alegria. E infelizmente, muitas vezes até os púlpitos são usados para tirar a esperança do povo, né? Mas nós não, nós estamos aqui para falar da esperança do Senhor, a boa notícia do Evangelho. E o Bispo JB, hoje o texto é dele, e muitos falam, muitos chamam, e ele sempre diz que ele é profeta da esperança, né? E é isso que nós queremos ser na sua vida hoje, profeta da esperança. Vamos ao texto? Todo mundo já abriu aí seu livro? Março de 2016, a esperança bíblica não é um desejo passivo, mas a certeza absoluta de um futuro glorioso que invade o presente. O texto que ele cita diz assim, Atos 3:21, ao que é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém? A igreja contemporânea sofre de uma paralisia causada por uma leitura equivocada dos tempos e das estações. Muitos cristãos abandonaram o mandato cultural de exercer domínio para abraçar uma teologia de fuga cujo objetivo máximo é ser resgatado de um planeta em colapso. No entanto, a Escritura é clara ao afirmar que o céu deve reter Jesus até que ocorra a restauração de todas as coisas. Cristo aguarda à direita do Pai até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Não fomos deixados aqui para sobreviver ao caos, mas para sermos os arquitetos da restauração. O estado final das coisas será superior ao original. Uau!
pois em Cristo o futuro já começou e a vitória é inegociável. O pessimismo sobre o fim dos tempos atua como um bloqueio mental que impede o avanço da justiça. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como lemos em Colossenses 1. E isso implica uma mudança imediata de jurisdição. O reino de Deus opera como fermento que leveda toda a massa de forma gradual e persistente. A cruz não foi uma tentativa falha, mas um triunfo público sobre os principados e potestades. O inimigo foi expulso e destronado. Aceitar a narrativa de que o mundo caminha para a destruição total é rejeitar o poder da cruz. Estamos aqui para manifestar os céus por meio das nossas vocações e influenciar as estruturas da sociedade com valores eternos. Deus está te convocando hoje. Você precisa urgentemente alinhar o seu coração com a promessa de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. O Evangelho será apregoado por todas as nações com eficácia, resultando na conversão real de povos e línguas. Isaías profetizou que diante dele se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. O crescimento do reino pode parecer lento e imperceptível, como a semente que germina enquanto o homem dorme, mas é imparável. A paz e a justiça não são utopias inalcançáveis, mas o destino inevitável daqueles que creem. O futuro pertence aos santos, que ocupam o seu lugar na história e recusam a passividade covarde. Elimine sumariamente do seu vocabulário qualquer expressão de desesperança ou medo em relação ao futuro da humanidade. Identifique um problema crônico em seu ambiente de trabalho e desenhe uma estratégia concreta para resolvê-lo, aplicando a sabedoria superior do reino. Amém? Uma frase que o bispo sempre fala: se você imagina um futuro ruim, um futuro incerto, um futuro pior do que hoje nós vivemos, eu quero te dizer que você está imaginando um futuro sem Deus. E se Deus está no seu futuro e no meu, o nosso futuro é glorioso. Quem já leu o final da história? Eu já li o final da história. E o final da história é que nós vencemos, querida. Pelo sangue, pelo poder do sangue de Jesus e do testemunho. Nós vencemos. Ah, Dejane, tu está dizendo que tudo vai ser fácil. O bispo está dizendo no texto que tudo vai ser fácil. Não, não é isso que a gente está dizendo. Não é isso que o texto diz, de que tudo vai ficar mais fácil. Não. A Bíblia diz que nós vamos vencer. A Bíblia diz que Deus já nos espera no nosso futuro. Amém? Eu fui pesquisar sobre a palavra esperança. E a esperança significa confiança firme em algo que ainda não se vê. É uma expectativa positiva. Haverá um futuro e uma esperança para nós. Amém? O Evangelho diz, mas o Evangelho, olha o mundo como está, Dejane, as coisas que estão acontecendo. Realmente, e é bíblico. A Bíblia diz que o mal, ele vai se tornar mais mal mesmo. Aquele que está sujo, suje-se ainda. Mas aquele que está limpo, limpe-se ainda. Você está limpa? Jesus te limpou? Então, se limpe mais. Deixe para trás cada vez mais aquilo que te prendia, aquilo que te sujava, aquilo que sujava tuas vestes. A Bíblia diz que as nossas vestes têm que ser limpas, né? Então, aquilo que te sujava, deixe cada vez mais, sim. Seja mais limpo. Eu realmente acredito que o mal, ele vai aparecer. Hoje está muito nítido o que é mal, o que é bom. Antes a gente falava muito de ocultismo, né? Era oculto. Hoje não, é tudo às claras. Quem tem pacto com as trevas, fala que tem pacto com as trevas e
e mostra bem de que lado está. Não existe mais meio termo, não existe mais em cima do muro, não existe mais... É 8 ou 80. Ou é direita ou é esquerda. Ou é mal ou é bem. Ou você é a favor de uma agenda ou você é contra essa agenda. Ou se você se posiciona a favor do reino ou você se posiciona contra o reino. Isso é bíblico, isso é real. Mas isso não significa que está ficando pior. Sabe? Se você for ler a respeito da história da igreja, você vai ver o quanto a igreja tem construído um mundo melhor para a humanidade e para o retorno de Cristo. Universidades, as grandes universidades na Europa, nos Estados Unidos, foram construídas por cristãos. Hoje, a Constituição, a nossa Constituição, a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição de grande parte dos países ocidentais é baseada na Bíblia. É baseada nos princípios dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Nós temos uma base cristã judaica da nossa sociedade. Amar o próximo, respeitar o próximo, a liberdades. Tudo isso é baseado na Bíblia, baseada nos textos bíblicos. E isso é poderoso, querida. Aí você pode me dizer, Dejane, eu estou vivendo numa fase que é difícil imaginar. É difícil sonhar. Então sonhe, deseje. Sabe, eu tenho 49 anos. Não tenho problema nenhum em falar a minha idade aqui. E é uma idade muito profética, porque 49 é o tempo da construção. É um tempo de construção para os 50, para o jubileu. E por isso foi que eu aceitei também, uma das coisas que eu aceitei é esse desafio da pastora de estar aqui com vocês nessa devocional, porque eu quero construir o meu futuro falando das boas novas. Falando da palavra que me transformou, da palavra que mudou a minha história. Aquela menina de 17 anos que não ousava sonhar, que não tinha esperança de um futuro feliz, não desejava nem casar ou ter filhos, porque achava que era impossível ter um casamento e uma casa feliz. Aquela menina que não ousava sonhar e que tinha até vergonha de compartilhar os seus sonhos porque eram altos. E Deus já me fez realizar alguns deles. Hoje eu quero te dizer, querida, se você está nesse lugar de que é tão difícil sonhar, eu quero te incentivar a sonhar, porque Deus é um Deus que realiza sonhos. Ele não destrói sonhos. Eu aprendi, e isso eu devo muito à casa CN, eu aprendi que os sonhos são uma linguagem de Deus, são uma linguagem do céu para nós. E eu experimentei isso, eu tenho vivido isso. Coisas que às vezes eu digo, eu nem falo, eu fico caladinha, não compartilho, e só Deus sabe como Ele tem realizado. Estar em Brasília é uma realização de um sonho. Viver nessa casa que eu vivo hoje é a realização de um sonho. Então, eu quero te incentivar a sonhar. Quais são os teus sonhos? Qual é a esperança que você guarda no seu coração? A esperança de ver os seus filhos salvos, a esperança de ver a sua casa transformada, a esperança de ver o seu marido servindo ao Senhor, a esperança de ter um lugar, um trabalho estável, né? De trabalhar naquilo que você deseja. Então trabalhe por isso, viva por isso, busque isso. E eu tenho certeza que aquelas que estão aqui 5:30 da manhã, que estão buscando ao Senhor, estão entregando o seu coração e o desejo do seu coração para Ele. Eu anotei aqui sobre o que está baseada a esperança. A nossa esperança ela não está baseada em algo incerto, algo passageiro. Ela está baseada
em Cristo, na rocha que não muda. Querida, você e eu mudamos. Eu não sou a mesma Dejane de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Eu não sou a mesma Dejane. O bispo sempre fala também, né, que quem conheceu ele há 2 anos atrás precisa conhecer ele novamente. Porque nós mudamos. Nós mudamos. Ou para bem ou para mal, mas nós mudamos. Mas a nossa esperança, ela não tem que ser baseada em nós ou nas coisas passageiras. Ela tem que ser baseada em Cristo. Cristo não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Ele é a rocha inabalável. Ele é a âncora, como a canção que eu acabei de colocar aqui. Ela está baseada no caráter de Deus imutável. Ele é um Deus leal. Eu sempre falo aqui porque é uma coisa que me cativa em Deus. É o amor leal dele. Ele é fiel. Ele não é fiel a nós. Ele é fiel à sua palavra. Porque nós mudamos. Ele é fiel àquilo que ele prometeu. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O evangelho está crescendo, queridas. A glória de Deus está crescendo sobre a terra. Você pode ver isso. Você pode ver quando poderes ditatoriais estão caindo. Hoje a gente está em uma guerra, a gente vive, né, nos noticiários uma guerra entre Israel, os Estados Unidos e o Irã. E nós vemos um governo ditatorial caindo aí. A igreja do Irã é a igreja que mais cresce. É a igreja que foi perseguida ali. Quantos mártires tiveram naquele lugar? E o governo que estava oprimindo aquele povo, oprimindo a igreja naquele lugar, está caindo. O evangelho está crescendo, a glória de Deus está crescendo. A igreja, ela vai vencer com Cristo. E ela vai... Se você tinha o sonho de estudar e deixou de estudar, diz, Jesus está voltando. E, meu Deus, eu ouvia muito isso. Eu já ouvi muito isso. Jesus está voltando, para que estudar? Gente, Jesus está voltando. Mas ele conta com você. O reino de Deus é tomado por esforço. Ele conta comigo e com você. Você vai sair para o seu trabalho agora. Ele conta com você. Trazendo luz naquele lugar. Lá no seu trabalho. Você vai para a escola agora. Você vai para a universidade. Ele conta com você. Ele conta com você na sua casa, na sua geografia, para ganhar o seu marido sem palavras, com as suas atitudes, com as suas orações. Ele conta comigo e com você para influenciarmos como um fermento que leveda toda a massa. Nós somos esses agentes. Nós não somos agentes secretos, mas nós somos esses agentes que levedam toda a massa, que levedam a nossa geografia, a nossa sociedade, o nosso lugar de influência. Amém? A nossa esperança, ela está baseada nas promessas de Deus. Não queira se segurar em algo que Deus não prometeu para você. Aí diz, Dejane, eu não sei quais são as promessas. Eu vou te mostrar aqui quais são as promessas. Nesse livro tem 66 livros. Isso aqui é uma biblioteca, na verdade. 66 livros. Existe uma promessa para cada dia do seu ano. Busque as promessas do Senhor. Busque se basear, conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo. Se você não ler esse livro, você não vai conhecer o autor de todas as coisas e o autor das promessas. Amém? Ele é fiel às suas promessas. O seu presente, ele está sustentando o seu futuro. Você está construindo, assim como eu, tenho 49 anos, estou construindo os meus 50 anos. Você está construindo o seu futuro. Eu e você construímos aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Obviamente
que nós não construímos só com a força do nosso braço, nós construímos com a força do Senhor em nós. É Ele que nos dá poder para vencer, é Ele que nos sustenta para conquistar, fazer as conquistas que nós precisamos, nós queremos, que nós desejamos. Eu acho que eu já compartilhei aqui em relação a sonho. Eu vou te dar um sonho simples, eu acho que eu já falei aqui, mas eu quero compartilhar porque é algo que me emociona. Deus trabalhou tão lindamente comigo quando eu tinha um sonho de ir a Paris e era assim, algo muito, muito longe da minha realidade. E é naquela... Eu sou turismóloga, eu sou formada em turismo, né? Turismóloga. E uma vez eu dei aula sobre Paris, sobre os monumentos, sobre os lugares, sobre a Catedral de Notre Dame. E lá dentro de mim eu sonhava com aquele lugar assim, de uma maneira tão especial. Eu disse, meu Deus. Mas era algo muito distante. E eu sonhava, em especial, conhecer Paris no outono, com as folhas ainda caindo, aquelas folhas amarelinhas, aquela coisa assim bem romântica, linda do outono. E também é uma longa história, mas em 2014 eu fui a Paris, Deus realizou esse sonho, passamos ali, acho que 2 dias, pouco tempo, mas pude conhecer aquele lugar. E quando eu vi a viagem, eu disse, poxa, é final de outono, já início de inverno, não vai mais ter as folhas. Olha o meu pensamento. Não vai mais ter as folhas, aquela paisagem, né? Das folhas caindo e tal. E chegamos lá, quando eu olhei assim, o nosso hotel era perto de uma rua onde tinham várias árvores, assim, essas árvores cheias daquelas folhas assim amarelas. Quando eu olhei e eu vi aquele chão cheio daquelas folhas e as folhas caindo, eu digo, meu Deus. E eu vi o meu sonho materializado naquele lugar. E eu disse, poxa, ainda tem folha. Eu pensando comigo, né? Poxa, ainda tem folha. Deus, que coisa linda, obrigada. Agradecendo a Deus. Aí uma irmã que já vai sempre lá, conhece o lugar e sempre tá lá. Sempre viajou para lá, né? Acho que era, sei lá, 10ª vez que ela ia naquela viagem. A gente estava numa caravana para Israel, que também foi um dos grandes sonhos de conhecer. E aí ela olhou aquela paisagem, ela disse assim, poxa, eu nunca vi Paris nesse tempo de quase inverno, com tantas folhas. Aí eu comecei a chorar e disse assim para ela, é porque era o meu sonho. É porque era o meu sonho e Deus realizou. Ela disse, agora eu entendo. E ela se alegrou comigo, né? Então, coisas bobas, folhas numa árvore. Então Deus realiza, querida. E eu quero te incentivar a não deixar os seus sonhos morrerem, a não desesperançar. Vamos esperançar juntas? E esse texto também me lembrou, sabe, que esperança é o fio que liga o seu futuro, o seu presente com o seu futuro. Não corte a linha que liga o seu presente com o seu futuro. O cordão que liga o seu presente com o seu futuro é a esperança. Amém? Eu lembrei de Raabe. Raabe era uma meretriz. Quando o povo hebreu chegou na terra prometida, ela ajudou aqueles homens que foram ver a terra, espiar a terra. Ela ajudou eles a fugirem, né, descendo eles por um fio vermelho. E mal sabia ela que o presente, que aquilo que ela estava fazendo no presente, ligaria ela com o futuro. Ela é uma das... Foi honrada em estar nas espias, né? Ela ajudou os espias a fugirem de Jericó.
e ela estava com aquela corda vermelha. Ela estava escrevendo o seu nome na história. Ela estava ligando o seu presente com o seu futuro, porque ela se tornou uma mulher que está na genealogia do Messias. O nome dela está escrito na genealogia do Messias. Então ela escreveu o seu nome. Ela ligou através daquelas cordas, daquela corda vermelha. Ela ligou o seu presente com o seu futuro. Então qual é os seus sonhos? Ouse sonhar, ouse acreditar, ouse crer, ouse ter esperança. Haverá um bom futuro e uma esperança para aquelas que creem, amém? Deus realiza sonhos. Deus nos laça. E a Bíblia, sabe, ela diz, usando ainda essa metáfora da corda, a Bíblia diz que Deus, ele nos laça com laços de amor. Você está ligada ao Senhor com laços de amor. O seu futuro está ligado a Deus com laços de amor. Amém? Creia nisso. Não leia mais Apocalipse como a revelação do anticristo, porque ele não é a revelação do anticristo. Apocalipse é a revelação de Jesus. O anjo diz lá para João fala, ela escreve lá, olha, revelação, Apocalipse, revelação de Jesus. Então, não leia mais a vinda de Cristo como algo que vai destruir. Deus não vai destruir a sua criação. Ele redimiu a sua criação. Ele redimiu você e eu. O pecado de Adão, eu quero te dizer isso com toda a força. O pecado de Adão não é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz por você e por mim. A redenção do último Adão é maior do que o pecado do primeiro Adão. Amém? E é com essa palavra que eu quero deixar no seu coração. Creia nisso fortemente, se apegue a isso. Quando veio a pandemia, eu lembro que eu olhava para o céu e eu ficava naquele silêncio na rua, e eu olhava para o céu, para as ruas, que às vezes eu e o Paulo, a gente ia passear de carro pela cidade, só para sair um pouco, né? E nós andávamos e o comércio todo fechado e tudo fechado. E eu olhava, Deus, eu quero olhar com esperança. Eu não quero acreditar que isso aqui vai durar, que isso aqui, que esse espírito de morte vai continuar nos rondando. Porque aquele lugar parecia assim que tão distante. Uma vida depois daquilo parecia algo tão distante, tão irreal, assim. Era coisa de filme, cenário de filme. Eu digo, não, Senhor, eu quero acreditar. Eu quero ver um dia após isso aqui. Eu quero ver o depois, que vai ser melhor. E eu começava a orar na rua, né? Dentro do carro, a gente começava a orar e crer de maneira positiva, declarando a palavra, sabe? Isso aqui não é declaração positiva, é declaração da palavra. A palavra tem poder, a palavra criou mundos. Deus criou a terra, as estrelas, os quasares, como diz o bispo, vamos falar bonito, né? Criou pelo poder da sua palavra. Declare a palavra. Se está caos, declare a palavra para trazer ordem. Amém? Creia, tenha esperança. Ligue o seu presente com o seu futuro através da esperança. Amém? Eu quero orar por você, orar pelo seu dia, que Deus transforme a maldição em bênção. Deus transforme o diagnóstico negativo em um diagnóstico positivo.
Que Deus transforme, diga que você possa cantar alegres cânticos de louvor e de vitória, como fez Miriam. Amém? Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós cremos que haverá um bom futuro, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que não nos deixa só. A Tua palavra está de pé, a Tua palavra é verdadeira e fiel. As Tuas promessas não caíram por terra. Se o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Nós nos agarramos na Tua palavra como âncora. A nossa fé está firmada em Ti, como essa canção bem diz, Senhor. Nós não temeremos o que nos virá, nós não temeremos o futuro, nós não temeremos a má notícia, porque o Evangelho é boa notícia para todo aquele que crê, para todo aquele que espera, para toda aquela que confia. Nós não temeremos, nós somos fortes e corajosas. Deus, é nessa palavra que nós nos apegamos. Nós nos apegamos, Senhor, na força que vem do Senhor. Nós nos apegamos, Senhor, ao Deus que não muda, ao Deus que não falha, que não retém, que não tem as suas mãos encolhidas para não abençoar, mas tem as suas mãos estendidas para nós. Nós estamos aqui, Senhor amado, crendo, confiando que haverá uma mudança dentro de nós. E com isso, a mudança virá para a nossa geografia. Em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nessa segunda-feira, nós ousamos crer, nós ousamos confiar, nós ousamos, Senhor, ter esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Nessa semana, onde nós vamos estar levantando altares de adoração, de louvor. Escolha uma canção hoje para ser sua âncora, o seu motivo de louvor, a sua declaração de fé. Em nome de Jesus, eu te empresto minha canção, tá bom? Vou colocar lá no grupo de WhatsApp, eu acho que eu já coloquei, na verdade. Se agarre nisso, confie, porque Deus é contigo, Deus é comigo. Um grande abraço e até amanhã.